Fala galera, Talk Futebol Brasil na área, mais uma entrevista inédita, nosso podcast, e a gente está aqui hoje com ele, grande meio campo, fez aí história em vários clubes, Flamengo, também no Porto, muitos títulos conquistados. Vai falar hoje aqui um pouco sobre a sua carreira, sua trajetória no futebol. Grande Ibson, prazer Ibson. Satisfação é minha. Obrigado aí por ter nosso convite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite e vamos que vamos. É isso aí. Queria começar perguntando, Ibson, como é que foi assim o teu início no futebol, os primeiros passos, ainda no Flamengo, não foi isso? Isso, eu sou nascido e criado em São Gonçalo, onde eu comecei numa escolinha que era núcleo do Flamengo, que chama Escolinha Esportivo Clube Mauá, onde tinha um treinador que chamava-se Casimiro de Abreu. Aí com 9 anos ele me encaminhou para o Flamengo, foi onde tudo começou em 93. E desde os seus primeiros passos, Ibson, você já se identificou ali na posição do meio campo, sempre foi a tua área de atuação? Não. Foi em várias... Eu, quando eu comecei era ponta direita, naquela época. Hoje voltou novamente, né? Teve uma época que parou, que não existia, né? Jogava 4-4-2 e com 2 centroavantes, não tinha mais o que hoje se chama de extremo. Sim. E eu comecei de ponta direita, aí no infantil, o treinador, o Itamar, foi onde me puxou um pouquinho mais para jogar de meia, volante, e o Carlinhos também, o treinador no juvenil, foi onde me fixou de segundo volante. Aí foi na época já de juvenil, já que eu consegui me fixar de segundo volante. Eu era ponta direita, eu comecei de ponta direita. Então foi uma transferência ali da ponta mais pro bem, né? Isso aí. E os teus primeiros anos, Ibson, no profissional, você subiu pro Flamengo, mais ou menos ali, em que época? Subi em 2003, o treinador era o Osvaldo de Oliveira. Sim. Aí eu fiz alguns jogos até. Onde, quando eu me firmei de verdade mesmo como titular, foi em 2004 com o Abel Ferreira. Com o Abel não, com o Abelão. Abel Braga. E dali pra lá eu não saí mais, ele me pôs no terceiro jogo contra o Fluminense, onde eu tive a oportunidade de jogar e graças a Deus dali eu não saí mais. E foram, Ibson, muitos anos de Flamengo, não foi isso? Creio que você deve ter visto aí muitas fases, participou de muitas conquistas. E como é que você vê a tua história hoje lá no Rubro Negro Carioca, depois de tantos anos? Cara, eu passei por muita dificuldade dentro do Flamengo, né? Porque naquela época não tinha tanta estrutura que tem hoje. Sim. Mas é um clube maravilhoso, onde abriu as portas pro futebol, as portas pro mundo. Cara, eu tenho um carinho muito grande por eles, eu tenho certeza que eles por mim, graças a Deus. Tanto que tem alguns amigos lá ainda, a gente sempre se fala. Mas é isso, a identificação continua, a torcida continua. Só que hoje eu tô aqui defendendo outras coisas. Espero um dia poder enfrentá-la lá de fora do campo. Sim. Mas Deus sabe de todas as coisas. E a gente queria perguntar em especial, Ibson, em relação ao título brasileiro de 2009. Foi uma conquista incrível. Ali, um grande nome ali do Adriano Imperador no ataque, outros grandes nomes também naquele time, você fazia parte. Era um meio campo muito forte, né? Uma defesa, um ataque. Que você falasse um pouquinho do elenco daquela época, daquele Brasileirão em específico e da importância daquela conquista. Cara, a gente tinha um elenco muito bom, vários jogadores, o Emerson, o Sheik, nós tínhamos uma zaga boa, o Angelinho, o David estava jogando, o senhor Léo Moura, o Adriano na frente, o Zé Roberto, o Williams. Cara, lá a gente fez uma arrancada sensacional, apesar de eu ter saído em agosto, né? Porque eu não fiz o campeonato inteiro, eu era emprestado pelo Porto. Sim. E eu já tinha renovado com o Flamengo 2 anos seguidos por empréstimo. Aí o Porto não queria mais, o Porto queria uma venda e naquela época o Flamengo não tinha condições de fazer a compra. E eu acabei sendo vendido para o Spartak, mas fizemos uma arrancada maravilhosa junto com o Andrade, que é um cara sensacional, que entrou e deu o suporte todo pra gente fora do campo. Um cara que jogou muito, entende muito bem da bola, entende o vocabulário do jogador, isso é bem importante. Sim, e quando eu voltei, ainda voltei para ver o último jogo, que foi Flamengo e Grêmio, foi no Maracanã, para comemorar o título e graças a Deus deu tudo certo. Foi aquele famoso jogo com o gol do Angelino, foi? Isso. Primeiro gol foi do David Braz, segundo gol do Angelino. E sacramentou ali a conquista do título. A gente precisava vencer, a gente saiu perdendo de 1-0. Sim. E a gente fez a virada. Show de bola. Ali foi de fato um evento maravilhoso. Foi sensacional. Uma arrancada sensacional que ninguém esperava. Verdade. E a tua passagem, Ibson, também no futebol europeu, né? Você falou aí agora há pouco que teve passagem pelo Porto, você conquistou lá títulos nacionais, né? Títulos importantes, uma grande equipe de Portugal, uma torcida imensa. E
Conta pra gente um pouquinho como é que foi a tua experiência lá no futebol europeu. Cara, eu fui muito jovem, né? Eu fui com 20 anos pra lá, né? Nunca tinha saído do Brasil para o primeiro clube fora o Flamengo. Cheguei lá, eles tinham acabado de ser campeão mundial. Tinha praticamente todos os jogadores do elenco eram das suas seleções, né? Tinha o grego, tinha o pessoal da seleção portuguesa. E eu cheguei como todo jogador, meio tímido, meio pacato, mas os jogadores lá me receberam muito bem, de braços abertos. Bom, e graças a Deus eu tive 2 anos e meio maravilhosos lá da minha vida, conseguimos alguns títulos nacionais, Taça de Portugal, e graças a Deus eu pude fazer boas temporadas. Não chegamos tão longe na Champions League, nós perdemos as 2 nas quartas de finais. Sim. Mas fizemos grandes campanhas, mas foi uma experiência bacana. Portugal é um país muito bom para se viver. A torcida do Porto é maravilhosa. De vez em quando a gente vai lá, fazer aquela visita, matar a saudade, mas graças a Deus foi uma passagem muito boa. E um dos treinadores que te comandaram lá foi o Gesualdo. Isso. Que esteve aqui há alguns anos atrás no Santos. E ele é tido assim como um treinador muito estudioso da parte acadêmica. E eu queria te perguntar justamente isso. Como é que foi a experiência de trabalhar com ele? Cara, quando eu cheguei não era ele, né? Eu peguei outros 2 treinadores, a minha última temporada foi com ele. Sim. Cara, ele é um cara tranquilo, você vê que ele é meio pacato mesmo, ele não é de gritar muito, ele é mais de observar, conversar no pé do ouvido, bastante estudioso, gosta muito de trabalhar a parte tática, assim como todo treinador europeu, ele preza mais a parte tática que a parte técnica. E foi uma experiência bacana. Fiz alguns jogos, outros não, mas é um cara sensacional. E como é que você vê hoje também, Ibson, a atual geração de meias que está jogando na Europa, né? Bruno Guimarães, Danilo, Joelinton, o próprio Scarpa que veio agora, está voltando para o futebol brasileiro, mas como é que você está vendo essa geração, a Premier League e também em outras competições? Cara, a Premier League é uma competição muito bacana, muito boa, né? Você vê grandes equipes montando grandes times. O Bruno Guimarães é um segundo volante que tem muita qualidade, você vê que chega muito dentro da área, assim como o Paquetá, o Danilo não tem visto muitos jogos, mas tem visto o Bruno Guimarães jogar. Cara, o Brasil está bem servido, então a gente espera que eles consigam fazer assim, boas campanhas nos seus clubes, assim chegar na seleção, dar um retorno muito bacana também, que nós brasileiros precisamos voltar a ter aquela paixão, né? E torcer pela nossa seleção. Agora nós temos o Dorival, que é um cara sensacional. Sim. Todo o sucesso do mundo, espero que ele consiga fazer um grande trabalho, ele merece, e a gente vai estar na torcida por ele. Então o Brasil está bem servido de volantes, então espero que eles consigam fazer grandes campanhas nos seus clubes e assim na seleção também. É um debate que ocorre muito, né, Ibson? Que é sobre as gerações. Quando a gente olha para a seleção brasileira, há muitos falar, a gente precisa de laterais, está faltando isso, mas quando você olha para o meio campo, além de todos esses nomes que já citamos, tem o João Gomes que está no Wolverhampton, tem o André do Fluminense. Você vê que a geração atual de meias é uma das melhores que tivemos aí, sei lá, nos últimos 20 anos. Cara, é complicado falar, porque a seleção sempre teve grandes jogadores no meio, né? Sim. Você pode ver, assim, a gente está falando do meio para trás, mas não está falando do meio para frente, mas a seleção sempre... Mudou um pouco também as características. Vai mudar a característica. Você pega o João Gomes, o André é um pouco mais defensivo, mais organizador, como a gente tinha o Dunga, tinha o Mauro Silva. Sim. Tô falando bem mais antigo, né? Sim. Você tinha o próprio Felipe Melo, que jogou muito bem na seleção também, como primeiro volante defensivo, aí tu puxa para segundo. Aí você tem hoje o Bruno Guimarães, tem o Paquetá. Então, graças a Deus, o Brasil sempre foi bem servido de grandes jogadores. Agora só falta encaixar da melhor forma possível. O treinador está aí para isso. Espero que o Dorival, com toda certeza, eu tenho certeza disso que vai dar certo. Assim como eu falei que o Tite ia dar certo no Flamengo, que deu aquela ajeitada lá. Então tenho certeza que o Dorival vai fazer um grande trabalho e a gente vai ficar na torcida por ele e que a gente consiga conquistar títulos. Não, com certeza. E é isso que você falou, né, Ibson? Cada época tem as suas gerações, né? Sim. A gente olhava para o Brasil antigamente, tinha Ronaldinho, Kaká e Rivaldo e tantos outros, né? Aí a gente vê uma outra nova geração. E também, quando você olha, até pegando aqui, por exemplo, a Argentina, você tinha antigamente um Riquelme, um Verón, hoje já tem um Lo Celso, um Paredes, né? No caso, você vê que hoje a atual geração de meias, ela meio que mudou a sua característica, ou isso depende muito do contexto? Cara, mudar sim, eu acho que continua as mesmas. Você pode ver, por exemplo, você acabou de falar, Kaká e Ronaldinho Gaúcho um pouco mais ofensivo. Hoje a gente não tem. É difícil você achar um Ronaldinho Gaúcho, é complicado.
É igual você vai no Flamengo achar um meio, igual como tinha o Zico. Você vai achar, você vai achar parecido, Não tem como. chegar perto, não tem que eu tô te falando, vai chegar perto, mas não tem como. Mas a geração é boa, são grandes jogadores, alguns estão fazendo sucesso nos seus clubes. É o que eu te falei, agora precisa juntar eles, além de estar fazendo grandes jogos pelos seus clubes, que possam fazer grandes jogos na seleção, porque eles têm capacidade para isso, têm qualidade para isso, e a nossa torcida é para que possa acontecer e dar certo. E também você enxerga que no futebol de hoje a função do meia, ela aumentou dentro de campo? Cara, hoje você pegar meia, assim, 10, você quase não encontra mais, né? Sim. Esse 10 clássico. Hoje no futebol brasileiro você foi encontrar na Série A o Ganso é um, mas está jogando mais recuado. O Veiga, muitas das vezes ele joga aberto, então não está se usando muito, né? Você está usando às vezes 3 volantes. Você bota 2, os próprios meios você põe um pouco mais aberto. Os caras não tá, os 10 clássicos hoje parece que estão se acabando. A gente espera que possa voltar porque tem muitos jogadores de qualidade. E hoje os segundos volantes estão ganhando muita importância no jogo, né? Porque é um cara que vai ser o desafogo entre o meio e o ataque, que consiga transitar bem e chegar perto do gol. Então, como eu te falei, o Bruno Guimarães tem a qualidade, chega bem para finalizar. Isso é importante. O próprio Paquetá, que jogava de meio hoje, muita gente está usando ele como segundo volante, tem essa capacidade. Então, acredito eu que os nossos meias hoje tá bem escasso, a gente não tá se usando mais. O 10 clássico mesmo, parece que está sumindo. Realmente. Inclusive, foi até tema de uma conversa recente, né, entre o Zidane e o Messi. Passou lá num programa e eles comentaram justamente sobre isso, né? Estamos falando de 2 gênios, né? No meio campo. Que não existe mais aquele 10 clássico, né? É uma visão do futebol mundial, né? Sim. O pessoal enxerga Sim, hoje está difícil. Você pega a Premier League, normalmente, a maioria dos times joga 4-2-4. Com 2 centroavantes, com 2 caras abertos e 2 volantes. Por isso que eu te falo que o segundo volante, os 2 que jogam na frente da zaga, é muito importante andar sempre para frente para poder dar essa opção um pouco maior. Como falamos, né? A função acaba sendo um pouco diferente. A gente está gravando esse bate-papo aqui um dia depois da final da Supercopa, né? O Real Madrid ganhou do Barcelona de 4-1, né? 3 gols do Vini Júnior, 1 do Rodrigo. Olha, a geração boa, sim. E a gente tem um meio campo ali fortíssimo, né? Modric, Toni Kroos, Camavinga, que Valverde às vezes joga aberto. Tá jogando muito na seleção do Uruguai, ele é nome chave no time do Bielsa, né? Como é que você também enxerga um time feito o Real Madrid, por exemplo, que tem bons pontas brasileiros de explosão, de fazer gol, mas ali por trás tem aqueles meios de qualidade para construir bem a jogada? Cara, você tem um meio campo, tem o Kroos, tem o Modric, você vê que eles trabalham muito bem a bola e não tem pressa, paciência, trabalho. Você tem 2 beiradinhos que são muito rápidos, você tem um Benzema que é um cara muito inteligente e sabe se movimentar para que esses 2 pontas possam flutuar e fazer o famoso facão, né? Que você vê os gols do Real Madrid, 2 ou 3 foram assim. O primeiro gol do Vinícius Júnior, ele movimentou, fez o gol. O segundo gol do Vinícius Júnior, o Rodrigo veio por dentro, pisando em cima da linha no meio de campo, rodou, o cara deu passe, ele foi e cruzou. Então, é bem importante. Não é a gente que joga, o pessoal que joga no meio, que vai ter que achar o cara que vai fazer a gente achar ele com o movimento dele, que fica muito mais fácil. Tanto que você vê os gols, eles fizeram o movimento, o cara só pifou ele, empurrou a bola entre os zagueiros. Você viu que o primeiro gol, o zagueirinho tomou a decisão errada, o passe entrou por dentro e acabou o Vinícius Júnior fazendo o gol. Você vê hoje, assim, no futebol europeu, um grande nome assim dessa posição? De Bruyne? Cara, no meio campo você tem muito, né, mesmo? Um favorito assim? Você vê agora, De Bruyne é diferente, né, cara? Você vê que ele tá há muito tempo sem jogar. Sim. Aí ele entrou no jogo, 7 minutos em campo, ele fez um gol, faltando diferente, né? Faltando aos 92 minutos, ele vai me achar um passe e o cara fez o gol da vitória. Então tu vê que é um jogador diferente. E Ibson, depois que a sua carreira se desenhou bem, né, lá na Europa, você voltou para o Brasil, ainda passou por Corinthians, por Santos, aqui mesmo em Recife pelo Sport, né? Qual que você pode destacar desses clubes que você passou, dessa sua volta da Europa também? Eu voltei em 2011, né, fui para o Santos, onde nós disputamos o Mundial. Nós fomos tricampeão paulista em 2012.
Aí eu acabei também saindo, voltando pro Flamengo de novo, que aí eu peguei o Dorival, falei que é um cara sensacional. Aí eu fui pro Corinthians, aí do Corinthians eu fui pra Itália, aí da Itália eu voltei, eu fiquei, se eu não me engano, foi 3 meses no esporte. Cara, todos os clubes que eu passei foi muito bem recebido, foi tudo muito maravilhoso. Não, só creio que no esporte foi curto demais, não conquistamos título, né, que eu joguei foi final do ano, né, os últimos 2, 3 meses. Mas, cara, graças a Deus eu tenho um carinho por todos os clubes que eu passei, sempre fui muito bem recebido pelos jogadores, pelo staff, pelos torcedores também. Então, cara, fico carinho, fica gratidão. Hoje não jogo mais, mas aí fico carinho, fica gratidão. Graças a Deus, onde eu vou, sou muito bem recebido. Isso aí. E falando sobre presente, a gente vinha conversando ali em off, né? Quando viemos para cá para o nosso local de gravação, você teve aí a sua carreira no Amazonas, seus últimos momentos, né? Passou por lá, parou dos gramados e retornou agora para a equipe na nova função, né? De auxiliar. Como é que você tem assim se preparado para exercer essa função aí? Cara, foi uma coisa muito rara, né? Preparado a gente nunca tá. A gente vai sempre aprendendo, conhecendo. Eu fiquei 1 ano em casa, 1 ano e 2 meses, curtindo a família. Sim. E o presidente além de ser nosso patrão hoje, é um amigo que eu tenho, que é o Wesley. Eu vim acompanhar um amigo meu que vinha jogar aqui, eu falei, eu vou lá visitar meus amigos. Sim. Aí o presidente me fez o convite, intimou, né, que ele gosta de intimar. Aí ele me intimou, me botou de auxiliar da casa. Ano passado realmente eu falava, a gente entende de futebol e tal, mas eu não tinha tanto conhecimento fora, né, da primeira experiência. E graças a Deus deu tudo certo, a gente foi campeão amazonense, a gente foi campeão da Série C. Espero que esse ano possa fluir bem também, que a gente consiga fazer um grande campeonato amazonense. Temos a Copa Verde pela frente, calendário cheio, temos a Copa do Brasil e logo em seguida o Brasileiro. Então espero que a gente possa entrar em todas as competições, fazer bons jogos e galgar nossos objetivos. A gente teve aí, há uns anos atrás no Brasil, vários treinadores auxiliares que foram, né, efetivados, né, como professores nos seus clubes. E vai chegar um momento que você também pretende no futuro, imagino eu, né, assumir uma equipe principal. E como é que tá assim a tua expectativa, os teus pensamentos para o futuro em relação a isso? Meu objetivo hoje é ajudar o Amazonas. Sinceramente, hoje eu não penso em ser treinador ainda. Eu quero aprender, estou aprendendo demais com o Luizinho, com o Alexandre, que é o auxiliar do Luizinho, eu sou auxiliar da casa. Sim. Aprendendo muito a gente chama ele de Polar, que é o nosso preparador físico. O Silvio chegou agora aí, o treinador de goleiro. Então eu quero aprender com eles, ter esse conhecimento, estudar um pouco mais também, que está muito cedo, vai entrar meu segundo ano. Ano passado eu não completei o ano inteiro, porque eu cheguei logo foi março, abril, alguma coisa assim. E eu quero aprender, quero estudar, me preparar um pouco melhor ainda. Quem sabe no futuro, hoje, na minha cabeça, hoje eu penso mais em estar aqui junto com eles, ajudando, aprendendo com eles, que tem um conhecimento um pouco maior, estudar bastante para quem sabe no futuro poder virar treinador, mas no momento eu não penso ainda não. Show de bola. E como é que foi a importância desse título aí conquistado, né, no ano passado? A equipe ali teve uma grande retomada durante o quadrangular, arrancou para a final e acabou conquistando o título da Série C. Como é que foi participar, vivenciar esse momento? Cara, foi um momento único, né, porque foi a primeira experiência e já conquistar um título tão importante como um brasileiro, Série C, o nível estava muito forte. Nós tivemos 2 treinadores, tivemos o Rafael Lacerda, que estava com a gente foi campeão amazonense junto com o João, que era o seu preparador, seu auxiliar, tinha o Cook, que era o preparador físico, e o Matheus, que era analista. Aprendi muito com eles também. Aí fizemos uma boa primeira fase. No finalzinho a gente oscilou um pouquinho, que é normal no futebol. Aí, felizmente, no quadrangular, a gente perdeu os 2 primeiros jogos. Perdemos fora pro Botafogo e perdemos em casa pro Paysandu. Aí teve a troca de comando. O Lacerda também tem uma parcela muito grande nessa conquista desse título, porque ele que fez um ano inteiro, né? Deixou o time mais ou menos pronto para que o Luizinho pudesse chegar e contribuir com o excelente trabalho que ele fez nesses últimos 6 jogos, que foram 4 da arrancada, onde conquistamos 4 vitórias, fizemos 12 pontos, que nos deu a vaga para disputar a final e graças a Deus a gente conquistou o grande título. Show de bola, então.
A gente conversou aqui com o Ibson, atual auxiliar da casa aí do Amazonas, e o meio-campo aí com vasta carreira no futebol, muitos títulos. Ibson, mais uma vez, muito obrigado, viu, por falar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Todo sucesso e todo aí sucesso para vocês também. Precisar, tamo junto, tamo sempre aí.